Só um minutinho. Vamos ver se ele vai de outro lugar também. Olá, tudo bem? Vamos ver agora o cadastro de contratos. O cadastro de contrato pode ser acessado através do menu Contabilidade, Balancete, Movimentos, Contratos. O objetivo do cadastro de contratos é registrar os contratos que são firmados entre o órgão e um fornecedor qualquer. Este contrato pode ser um contrato de fornecimento de serviço, pode ser um contrato de fornecimento de mercadoria, pode ser um contrato de obra, pode ser um contrato qualquer, um contrato de empréstimo, um contrato de parcelamento de dívida. Então, todos os contratos que são celebrados entre o órgão, entre o ente e uma pessoa jurídica qualquer, devem ser registradas aqui no cadastro de contrato. Então, como nós podemos ver aqui, o cadastro de contrato ele vai ser vinculado ao órgão, a uma unidade orçamentária deste órgão. Eu devo ter o número do contrato. Então, esse número do contrato ele deve ser anual, ele deve zerar a cada ano e todo ano deve ter a sua numeração. Normalmente o ideal é que você registre esse número de contrato com 4 dígitos barra o ano que ele está sendo celebrado. Não precisa informar a barra. Então, os 4 dígitos do número do contrato e os 4 dígitos do ano. Eu devo dizer também se esse contrato, o tipo que é esse contrato. Se é um seguro, se é um serviço, um aluguel, um fornecimento de bens, financiamento. Então, aqui tem várias opções para que eu possa colocar. Então, de acordo com cada um deles, nós vamos registrar, então, aqui esse contrato. Vou informar quem é a pessoa com quem está sendo celebrada esse contrato, o fornecedor dos serviços, a outra parte do contrato, né? Então, aqui vamos escolher aqui. Vamos escolher aqui a Megasoft Informática. Nesse caso aqui, nós devemos descrever o objeto do contrato. Nesse campo descrição, eu devo registrar o objeto do contrato. E essa descrição ela deve ser detalhada, mas eu devo detalhar isso com, no máximo, 250 caracteres, porque são as informações, o tamanho do campo que vai para a informação do tribunal. Devo informar aqui também a data que foi firmado esse contrato. Vamos colocar aqui 1º de janeiro de 2017. A data que esse contrato foi publicado, eu posso firmar esse contrato hoje e publicá-lo amanhã. Então, dia 2 de 2017. Esta outra data é a data em que esse contrato realmente entrará em vigor. Eu posso assinar esse contrato hoje e ele pode começar as suas atividades só daqui a uma semana, daqui a 10 dias e tudo. Então, ou pode ser na data da sua publicação. Vou colocar. Essa data é a data que está estimada para o encerramento desse contrato. Vou colocar aqui 31/12/2017. E o valor contratado para este fim. Então, vamos colocar aqui um valor do qual nós devemos colocar. Vamos colocar aqui o valor que esse contrato possivelmente foi firmado. Se este contrato foi firmado através de um processo licitatório, eu devo informar aqui o número dessa licitação. Eu posso informar o número dela aqui, ou posso vir e consultar aqui uma licitação que já tenha sido efetivada. Só que essa licitação ela precisa ser do mesmo fornecedor, então eu não posso colocar uma licitação de fornecedor diferente. Então aqui, vamos colocar aqui uma licitação fictícia. A modalidade da licitação, se foi pregão, se foi convite, se foi tomada de preço, vamos colocar aqui um pregão presencial. O advogado que está sendo o assessor jurídico da prefeitura na celebração desse contrato, geralmente todo o contrato deve ser analisado previamente por um assessor jurídico da prefeitura ou pelo procurador municipal, né? Nós vamos informar, vamos deixar esse campo aqui em branco, vamos informar o número do processo,
né? Todo contrato ele deve ser protocolado, ele deve ter passado pelo protocolo. Então nós vamos colocar aqui o número do processo. A liberação, se houve alguma liberação prévia desse contrato, então nós vamos colocar aqui o número dessa liberação. Qual é o assunto desse contrato, se ele é uma obra, se é uma assessoria jurídica, uma assessoria contábil, um credenciamento, uma publicidade. Então, o que for esse contrato, então, aqui a gente deve colocar esse assunto. Geralmente, esses assuntos são previamente estabelecidos por layout do tribunal. E se há um subassunto, por exemplo, se for uma obra, ele vai abrir aqui as opções de subassunto para obras. Esses dados, essas tabelas são estabelecidas pelo tribunal no seu layout. Então, vamos informar aqui, nesse caso aqui, locação não tem que informar subassunto, e vamos salvar aqui. Então, eu tenho que fazer a descrição, contrato, colocar aqui qualquer coisa. Ok, vamos salvar esse contrato. A partir desses dados aqui, a gente pode então acessar no menu lateral. Eu posso verificar quais foram a movimentação contábil que gerou desse lançamento desse contrato. Eu posso abrir um outro contrato que eu já tenha aqui feito antes. Eu posso apagar esse contrato e posso também fazer um termo aditivo para esse contrato. Os contratos de locação de software, por exemplo, eu posso aditivar ele para até 48 meses subsequente àquele que foi feito aquela contratação inicial. Então, posso ter vários tipos de termos aditivos. Posso ter termo aditivo de prorrogação de prazo, posso ter termo aditivo de alteração de valor, posso ter um termo aditivo para prorrogação e alteração de valor, de prazo e valor, posso fazer uma rescisão contratual. Então, tudo isso daqui são anexos a esse contrato que eu estou fazendo. Então, posso fazer aqui, por exemplo, uma alteração de valor. E aí, coloco a descrição, o valor que está sendo acrescido ou o valor que está sendo decrescido nesse contrato, para que possa, então, registrar esse termo aditivo. Nessa informação do termo aditivo, eu tenho que informar qual que é o número do termo aditivo, a data que ele foi firmado, a data da publicação, a data da efetivação. Então, todas essas informações que fazia parte do contrato original, ao fazer esse termo aditivo, eu posso alterar essas datas e essas vigências desse contrato. Então, o termo aditivo ele tem esta finalidade. Ok? Posso voltar aqui, então, ao contrato original e as informações que temos dele. Ok? Então, um bom trabalho a todos.